Boa noite, Shalom. Como diria Clara, agora estamos ao vivo. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Mais um culto para a honra e glória do Senhor. Vamos estar aguardando a turma entrando devagarzinho para a gente dar início. Josias, seja muito bem-vindo, meu irmão. Abraço em você, abraço na família. Saudades. Juliane, minha querida, muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando vocês, guardando vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tio, né, Josias? Tá bom. A gente conversa. Zélia, minha irmã querida, muito bem-vinda. Glória a Deus. Cadê as meninas? Cadê a turma? Vamos aguardar a turma um pouquinho só. Vamos estar ouvindo um louvorzinho pra gente estar matando a saudade. Amém, glória a Deus. Jaqueline, Cláudia, Mila. Ouve ela aí, Josias. Minha irmã Miralda, muito bem-vinda. Glória a Deus. Nas asas do seu amor. Lília, Mire, muito bem-vindas. Jamile, nas asas do seu amor. Vamos louvar um pouquinho enquanto a turma vai entrando, pra gente matar a saudade daquele momento. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Daniela, bem-vinda, minha querida. Luiz, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. glória a Deus. Vamos convidando a turma. E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Glória a Deus. E qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. Sônia, minha irmã, bem-vinda. Batendo a porta. Louve, não deixe de louvar não. Aproveite esse momento e adore ao Senhor. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é o meu som, e esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Glória a Deus. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Marcele, bem-vinda, minha querida. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Glória a Deus. Eu amo seu Glórias e glórias a ti, Senhor. Declare que Ele tem o nome mais lindo que você conhece. Eu amo seu
Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Glórias a ti, Senhor. Glórias e glórias e glórias. Glórias a Deus, Pai. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez, Pai, aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Continue, Senhor, a falar conosco de uma forma sobrenatural, Pai. Fala conosco, Senhor. Traz a palavra, Senhor, aquela palavra que o Senhor separou, Pai. Pai, que não seja aquilo, Pai, que nós viemos buscando, que seja aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, continue nos abençoando, Pai. Pai, abençoe esse ministério, Senhor. Desde o nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Marilde, abençoe cada bispo e bispa, cada pastor e pastora, em especial nossa pastora, Pai Jucimar, a líder desse ministério em Portão, Senhor. Abençoe sua família de uma forma sobrenatural, abençoe pastor Arlindo, sua família, Senhor. Cada pastor, pastora, cada presbítero, Pai, cada diácono, cada evangelista, Senhor, cada obreiro, Senhor, cada oficial dessa igreja, Senhor, cada oficial desse ministério, Pai. Abençoe, Pai, aqueles, Pai, membros, Pai, desse ministério, aqueles que nos visitam, Pai, essa noite, Pai. Abençoe aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que, Pai, mais do que ouvir, Pai, possamos fazer uso de tudo que vai ser dito aqui nessa noite, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós repreendemos tudo que for contrário a Ti, Pai, tudo que vier tentar, porque nós sabemos que não vai conseguir atrapalhar, Pai, a realização desse culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Beatriz, João, sejam todos muito bem-vindos. Bea, você chegou um pouquinho tarde, você não ouviu o nosso louvor. A gente estava matando a saudade de um carpinteiro. Tivemos o prazer enorme hoje em família, Clara e José louvando para a gente. Glória a Deus pela presença de cada um aqui. Convidem. Hoje nós vamos estar dando início num estudo muito interessante a respeito de Cristo. Hoje, primeira quarta-feira desse mês de agosto, nós vamos estar falando da pré-existência de Cristo. E a partir dessa pré-existência de Cristo, a gente vai estar desenvolvendo esse tema a respeito de Cristo nas quartas-feiras. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho amado realmente esses estudos que Deus tem direcionado a nossa pastora, que a nossa igreja esteja fazendo. Para mim foi hiper especial, foi muito legal ter tido a oportunidade de estudar Deuteronômio. É um livro, como eu já disse algumas vezes, que eu conhecia de ler capítulo solto, ler versículo solto, mas que foi muito interessante realmente ter tido a oportunidade de estudar, de aprofundar, de conhecer um pouco mais. E nesse mês de agosto a gente vai poder ter essa oportunidade falando de Cristo, né? E aí a gente vai iniciar, sendo redundante, pelo início, onde a gente fala da pré-existência de Cristo. Eu estava comentando com Clara, eu estudando a respeito desse tema, que quando eu vi o tema, o nome, me pareceu algo bem complexo, a pré-existência de Cristo. Eu ainda cheguei a questionando com Clara o que falar sobre a pré-existência de Cristo. E é a partir do momento que realmente eu fui me aprofundando no estudo, fui buscando ferramenta, fui buscando direção de Deus nesse sentido, ficou claro que quando eu terminei eu fiz assim, Clara, é muito tranquilo, é muito claro, porque a Bíblia fala de uma forma muito clara sobre a pré-existência de Cristo. Eu não diria que é algo inquestionável, porque a gente sabe que as pessoas acabam questionando, ainda que seja inquestionável. Mas é algo que a Bíblia fala de uma forma muito clara, muito legal. E para dar início a esse estudo, eu gostaria que vocês abrissem em João 1, onde a gente vai ler do 1 ao 18. Sione, muito bem-vinda, minha querida. Um abração você na família, Inal, Daniel, aquelas pessoas que estão entrando aí, que eu não tive a oportunidade de falar, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, que vocês possam verdadeiramente ser abençoados através da palavra que o Senhor traz pra gente aqui hoje. Quem chegou agora, a gente vai estar fazendo um estudo, tá, nesse mês de agosto, sobre Cristo
A gente inicia esse estudo hoje na primeira quarta-feira, onde a gente vai estar falando sobre a pré-existência de Cristo. Então, como estudo, tem muita coisa escrita, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência que a gente vai ler muita coisa, porque realmente é um estudo, tá? Então, vocês tiverem interesse de estar anotando, é interessante para vocês estarem depois repassando, que a Bíblia fala muito sobre isso e de uma forma bem clara, e a gente vai estar trazendo isso aí para vocês. João 1, do 1 ao 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, prestem bem atenção. João 1. A gente vai ler até o 18. No princípio era o Verbo. Inclusive na minha Bíblia, Verbo está com letra maiúscula. E o Verbo estava com Deus. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Observem bem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eu acho que todos sabem de quem essa passagem está falando. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu vou repetir esse trecho para que vocês possam fixar bem. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: a quem vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o que está no seio do Pai, esse o revelou. Glória a Deus. Gente, lembrando que nós estamos falando da pré-existência de Deus. Existem duas linhas de raciocínio nesse sentido. Aquela que acredita, que diz que Deus sempre existiu, que é aquele que acredita, aquela linha de raciocínio que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Existe aquela linha que simplesmente não acredita, trata como se Deus criasse Jesus, uma vez que Jesus foi homem. E aí, se a gente partir dessa lógica, Fabiane, muito bem-vinda, minha querida. Se a gente partir dessa lógica de que Jesus foi homem e ele esteve na terra, não é uma afirmativa por si só sem lógica dizer que Deus criou ele. Mas quando a gente vai no manual, que a Bíblia é o nosso manual, a gente consegue ver que é muito clara a questão de que Deus, ele não foi um homem criado na
naquele momento do nascimento, Jesus não foi um homem criado a partir daquele nascimento por Deus. Vou dizer mais, quem lê a Bíblia, quem tem a oportunidade de estudar sobre esse tema, vai conseguir entender que Jesus não é criação de Deus. Eu sou criação de Deus, irmã Miralda, Cláudia, Fabiane, Miriam, as árvores, as estrelas, tudo foi criado por Deus, tudo é criação de Deus. Porém, Jesus Cristo não é criação de Deus. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então, se ele é o próprio Deus, automaticamente ele existe desde que Deus existe. O que realmente nos leva a essa confusão é que a gente enxerga Jesus Cristo a partir do nascimento dele. E aí a gente faz uma confusão da existência dele ou pré-existência dele com o nascimento dele. E é sobre isso que eu queria falar um pouco. Nesse trecho que a gente leu, a gente começa bem claramente lá em João 1:1, lendo o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quando a gente fala de verbo, eu não vou repetir muito essa questão, porque isso é algo muito batido, muito visto. A gente sabe quando a gente está falando de verbo aqui, quem é que a gente está falando? A gente está falando de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vamos lá? Vamos lembrar de Gênesis, princípio, criação de tudo. No princípio, não fala que Deus o fez. Diz que Deus estava com ele e que ele era Deus. Então, gente, eu podia encerrar aqui e dizer, vocês já entenderam, está muito claramente, mas a Bíblia não é assim, né? E a gente não pode ser simples demais e ler uma passagem e dizer a explicação está aqui. Porque Deus, ele é complexo. E ele vem, explica para que não fique dúvida nenhuma nesse sentido. Eu vou ler algumas observações que eu escrevi aqui, porque a gente está tratando de um estudo. A pré-existência de Cristo se refere à doutrina da existência pessoal ou ontológica de Cristo antes da sua concepção. É exatamente aquilo que eu falei. A pré-existência de Cristo se refere à doutrina da existência pessoal ou ontologia de Cristo antes da sua concepção. Quando a gente fala de pré-existência, separa a sua concepção. Houve um momento da concepção, ele veio através de Maria, naquela história de Maria Virgem, Espírito Santo, tudo aquilo a gente já conhece, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, a pré-existência de Deus, se refere exatamente a essa doutrina que vem diante da concepção. Everton, muito bem-vindo. Presbítero Wellington, muito bem-vindo, meu irmão. Uma das passagens relevantes da Bíblia sobre o assunto é exatamente essa que a gente leu agora. João 1, do 1 ao 18. Onde na visão trinitária, Cristo é identificado como a hipóstase divina pré-existente chamado Verbo. Ou, em alguns estudos, aí Logos. Existência ontológica, a qual eu me referi aqui em cima, para a gente ter um entendimento do que é, se relaciona diretamente com as noções de existência, realidade e natureza do ser. Então, quando a gente fala que a pré-existência de Cristo se refere à doutrina da existência pessoal ou ontológica de Cristo antes da concepção, a gente está dizendo que a gente está relacionando isso diretamente com as noções de realidade, existência e natureza do ser. E aí algo bem importante referente a esse trecho que a gente leu. Ainda nesse mesmo texto, João estabelece uma diferença fundamental para a nossa compreensão dessa doutrina tão importante. No verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, começou a existir em forma humana em um determinado momento do tempo. Contudo, antes de ser concebido no ventre de Maria, o Verbo já era, isto é, já existia. Nunca houve um tempo em que o Verbo não existisse. Observe que no verso 14 está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez
carne e habitou entre nós. Se ele se fez carne e habitou, aí é uma questão de português, ele já existia. Ou seja, a concepção não tem a ver com criação, com existência. O verbo se fez carne, ou seja, ele já existia e ele se fez carne e habitou entre nós. A afirmação de que o verbo não estava com Deus, mas era o próprio Deus, enfatiza o fato de que o verbo não é e nunca foi um ser criado. Observe que lá no 1 a gente lê exatamente isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gente, a gente precisa entender o seguinte: se ele era Deus, Deus sob hipótese nenhuma pode ter criado ele. Você não tem como criar algo que você é. A Bíblia é clara nesse sentido. E aí é muito importante os cristãos terem sempre em mente a compreensão de que Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus não é uma criação de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. E aí é bem interessante que existem grupos religiosos afirmando que Jesus foi o maior dos profetas, um grande mestre, ou até mesmo um Deus. No entanto, o ensino da Escritura mostra claramente que Jesus Cristo era Deus. Era o Deus vivo. E João deixou isso muito claro. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não foi criado, ele era. E essa doutrina é reiterada em João 17,5, em que Jesus se refere à glória que ele tinha com o Pai. Vamos ler esse trecho aí. João 17,5. Marcele, vamos lá. João 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo, que o mundo existisse. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Ou seja, olhe como é muito claro o texto. Aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ainda em João 17, a gente dá um pulo para o 24, João 17, 24, e está escrito: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ele era glorificado com o Pai antes que o mundo houvesse. Gente, eu sei que a gente está lendo, a gente está repetindo, a gente está falando, porque a gente está fazendo um estudo. Para quem chegou depois, a gente está falando sobre a pré-existência de Cristo, onde a gente está provando através da leitura da Bíblia. E aí a gente está aqui com um foco muito interessante em João. A gente leu aqui de início João 1, do 1 ao 18, onde a gente está provando, através dessa passagem e de tantas outras que a gente vai ler, como a gente leu agora em João 17, que Jesus já existia antes da sua concepção. Até porque a gente do Ministério Batista Internacional do Caminho das Árvores, a gente acredita, a gente crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que a gente precisa fazer uma divisão muito clara é de concepção, nascimento de Jesus, com existência de Jesus. Isso que é importante a gente distinguir. A gente não está falando da concepção, do momento que ele se fez carne. A gente está falando da pré-existência. A gente está provando através da Bíblia que Jesus já existia antes mesmo da sua concepção. Ele existia desde que o mundo existe, desde que Deus existe, porque ele é Deus. E
E a gente vai ver algo muito interessante que está em João 3,13. João 3,13. É muito interessante que João falou bastante sobre isso, né? Como aquele que ele preparava a vinda, ele falou realmente bastante sobre isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Do céu ele veio, para o céu ele voltou. Do lado do Pai ele estava, do lado do Pai ele está. Perdão, Lília, tá ruim o vídeo? Para mim tá perfeito aqui, sem travamento algum, mas alguém tá sentindo dificuldade aí? João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele foi concebido. Ele se fez homem, se fez carne e habitou na terra. Só que observe o que João fala aí nessa passagem. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Jesus não falava da terra. Jesus falava do céu, falava do alto. Porque ele não veio da terra. Mais uma vez João fala em senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, e aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Ou seja, existe aquele que vem do céu, existe aquele que vem da terra. Ele nasceu como pessoa, veio do ventre de sua mãe, mas não veio da terra, sim do céu. E declarações semelhantes a gente encontra em João 6. A gente vai ler alguns trechos de João 6. Queria que vocês abrissem aí. A gente vai destacar alguns trechos de João 6. Isaquinho, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Primeiro trecho de João 6 que a gente vai ler é o João 6,38. Só afirmativas, só realmente repetições daquilo que a gente já leu, provas a respeito da pré-existência de Jesus. Carolina Oliveira, muito bem-vinda. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente ainda dentro do 6, a gente vai para 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Desculpem, vejam que essa mesma dúvida, esses mesmos questionamentos que nós temos hoje, que algumas pessoas pelo menos têm hoje, se a gente tinha, a gente não vai ter mais a partir desse estudo. Observe que naquela época já se tinha. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, mas não é este Jesus, o filho de José, ó a concepção terrena, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? O mesmo questionamento que era feito lá, ainda na época de Jesus. Eu vi que ele nasceu. Talvez eles estivessem pensando aí, eu vi a mãe dele grávida, eu conheço o pai dele, eu conheço José, eu conheço Maria, como ele veio do céu? Ele veio da barriga de uma mulher. Aí eles precisariam estar estudando um pouco mais da Bíblia, né? E aí João vem repetindo essas passagens todas para ele, exatamente para ele entender, Jesus é muito mais do que esse ser terreno. Jesus é Deus. E aí a gente pula para o 48 ao 51, ainda no João 6. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Gente, é muito interessante que a gente muitas vezes tem a oportunidade de ler essa história de pão da vida, pão da vida, pão da vida, pão da vida, pão da vida. Fábio, meu querido, Samira, minha querida, sejam muito bem-vindos. E a gente fala muito disso, a parte do pão da vida. E a gente não se atenta que ele fala pão da vida e ele fala que desceu do céu. Ele está repetindo, ele está mostrando. E algumas pessoas questionam, mas em algum momento ele colocou Deus como acima dele. Ele, Jesus, na terra, que se fez carne, naquele momento, aquele ser ali em forma de carne, ele estava dizendo, meu Pai, Deus é muito maior. Mas, gente, não existe uma briga, não existe uma divisão de funções entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma vez que a gente entenda, a gente como cristão, como temente a Deus, a gente precisa entender, é um só. Se é o Espírito Santo que está fazendo, é Deus que está fazendo. Se é Jesus que está fazendo, o Deus Filho, é Deus que está fazendo. Não tem como dividir, a gente precisa de uma vez por todas acabar com essa divisão que é terrena. A gente só consegue ver como essas pessoas estão vendo aqui em João 6. Essa divisão é terrena. Essa divisão é terrena. Para a gente é difícil de entender porque é algo muito grandioso, um que foge a nossa visão, aquilo que a gente tem a oportunidade de enxergar. A gente viu Jesus nascendo, a gente vê Deus, ou a gente vê Jesus como um homem de carne, que a gente repete, ele sofreu, ele sangrou, ele tinha sentimentos. Ele, enquanto carne, ele era isso, mas ele é Deus. Não desassociem jamais. Não digam, o Espírito Santo faz isso, Jesus faz isso e Deus faz isso. O Deus Pai faz isso, o Deus Filho faz isso, o Deus Espírito faz isso. É um Deus. É um Deus. E a gente vai ver muito claramente que ele fala que foi através de Jesus que as coisas foram feitas. E aí a gente está lá com a lembrança de Gênesis, a nossa lembrança humana, que a gente diz o seguinte, Deus criou o mundo. E aí a gente lê aqui em João, e eu vou ler isso para você, que ele fala que foi Jesus que fez. E aí a gente, em vez da gente realmente ficar pensando, mas peraí, foi Deus ou foi Jesus? Foi Deus ou foi Jesus? Gente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Dizer que o Espírito Santo que fez tudo, dizer que foi o Filho que fez tudo, dizer que foi o Pai que fez tudo, você está falando de uma mesma coisa. Ele se fez carne e habitou aqui na terra. Era Deus habitando aqui na terra, como ser humano e com tudo que o ser humano tem. Mas a gente precisa de uma vez por todas abrir a cabeça da gente e botar isso. É um só. Kleber, seja muito bem-vindo. Que o Senhor continue lhe abençoando. João, ainda 6,58. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Pulando por 62. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Subir para onde primeiro estava, ele estava lá, ele já existia lá. Ele voltou para o Pai dele, ele já existia lá. Ele sempre existiu. E aí vamos reforçar, vamos sair rapidinho de João e vamos para Colossenses 1, do 12 ao 18. Colossenses 1, do 12
ao 18. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Fátima, muito bem-vinda, minha querida. O primogênito de toda a criação. Eu vou continuar a leitura e vou voltar, gravem isso. O primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Porque nele, observem, nós estamos falando de quem? De Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. O primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Gente, primogênito é aquele que nasceu primeiro. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é aquele que nasceu primeiro. Não fiquem com a visão terrena de nascimento da barriga. Nascimento tem uma visão espiritual de algo muito maior. Saiam da visão terrena nesse momento, não estou falando aqui de gestação, de nascimento de barriga. Estou falando de nascimento, de surgimento. O primogênito de toda a criação. Primogênito é aquele que nasceu primeiro. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele não pode ser criação se ele é criador. Ele não pode ser criação se ele é criador. Que fique bem claro, eu estou repetindo isso desde o início. Jesus não é criatura de Deus. Jesus é Deus. Ele não pode ser criatura, uma vez que ele é o Criador. A Bíblia nos fala, aqui em Colossenses 1, tudo foi criado por ele e para ele. Peraí, Jorge, agora você me confundiu. Agora eu não entendi mais nada. Foi Deus ou foi Jesus que criou? É um só. Essa é a raiz da questão. É um só. Atos 3,15. Você tirou isso da onde, Jorge? Atos 3,15. Estamos dando uma folgazinha a João. Matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Está falando de quem? Quem foi o qual Deus ressuscitou entre os mortos, de qual nós somos testemunha? Está falando de quem? Ele aqui bota, e mataste o príncipe da vida. Em outra versão nós temos, também Atos 3,15, só estou mudando a versão. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos.
E nós somos testemunhas disso. Jesus é o Criador da vida. Jesus é o autor da vida. Jesus é o príncipe da vida. Se ele é o autor da vida, ninguém deu vida a ele. Ele é criador, ele não é criatura. Se ele é primogênito de toda a criação, se ele é o primeiro, se ele é o autor da vida, ele mesmo não pode ter sido criado. A pré-existência de Cristo é mencionada repetidamente no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, quando ele se preocupa em registrar, por exemplo, uma declaração de João Batista, ao qual era mais velho que Jesus. A gente leu isso lá. Em Lucas 1, 24 a 27, vocês não precisam abrir, fala do nascimento de João. A mãe de João estava grávida, e aí com tantos meses de gestação, vocês depois podem abrir. Lucas 1, do 24 ao 27. Ela foi, a mãe de João, foi estar com Maria. E aí a gente percebe nitidamente que João é mais velho que Jesus. E talvez vocês já soubessem disso. A mãe de João estava grávida quando foi visitar Maria. Maria não estava grávida. João é mais velho que Jesus. E aí a gente tem em João 1,15: o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existiu antes de mim. Gente, olha que complexo. O que vem depois de mim, João está anunciando a vinda de Jesus, contudo tem a primazia, ele é o cara. Porquanto já existia antes de mim. João é mais velho que Jesus. E aí, vamos agora ter um pouquinho da visão terrena. Imagine João falando isso. Porque Jesus já existia antes de mim. E aí o povo terrenamente falando vai dizer: não, João, você está fazendo alguma confusão, você é mais velho. Desculpe. Você é mais velho que Jesus. João estava tendo uma visão espiritual. João estava naquele momento falando de um Jesus que é Deus. Ele está dizendo que o Jesus, esse que está por vir, que já existia antes dele, ele não está falando do nascimento, da concepção. Ele está falando da existência, da pré-existência antes da concepção. Ele está entendendo nesse momento que Jesus já existia enquanto Deus. Imagine esse povo ouvindo isso. O João já tinha aquela fama de ser meio estranho. Um cara que se vestia estranho, que comia bicho, que falava de uma forma meio assim. E aí ele começa a dizer que Jesus não. Ele já existia antes de mim. Aí os caras vão dizer: não, rapaz, olhe bem direitinho, você nasceu antes dele. Aí João fala: rapaz, mas eu não estou falando disso. Vocês estão sendo muito terrenos. Eu estou falando de algo muito maior, eu estou falando do espiritual. E aí o povo deve ter: rapaz, vocês vão fumar gafanhoto, não é possível. Não, gente, vocês não estão entendendo. Esse Jesus aqui que vem em carne, eu não estou falando dele aqui em carne, dessa concepção, estou dizendo que ele já existia, ele sempre existiu, ele é Deus. Exatamente, Patrícia, ele está falando do reino espiritual. João não estava vendo aquilo ali. Ele ali não era o primo dele, mais novo, era Deus. Ele estava preparando, era para a vinda do Cristo, aquele que era Deus aqui na terra. Ele não estava preparando para o primo dele. E aí, para a gente finalizar, Laila, seja muito bem-vinda. O texto de João 1,3, que nós já lemos, declara: todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olhe como, pela visão terrena, que afirmativa louca. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, uma a uma, foram criadas por meio do Verbo. Isso pode nos parecer bastante estranho, pelo menos no início. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele acabou de nascer. Eu conheço Maria, eu conheço José. Alguns vão dizer, eu vi ele nascer, como é que tudo foi feito por intermédio dele? Ele tem, sei lá, 30 anos. Como é? O mundo é muito mais velho que isso. Aí o João dos gafanhotos vai dizer, ô gente, não é nada disso vocês estão entendendo. Tá tudo errado. Estamos acostumados a pensar que a criação é obra do Pai, a salvação é obra do Filho e a santificação é obra do Espírito Santo. É raso. Criação, obra do Pai, salvação, obra do Filho e santificação, obra do Espírito Santo. Simplificação, gente. Deus é muito maior. Pensando dessa forma, isto é, que cada pessoa da Trindade tem uma função específica, agimos como se crêssemos em 3 deuses em vez de um. Na verdade, as Escrituras nos apresentam um só Deus que subsiste em 3 pessoas igualmente divinas. Todas as obras realizadas por Deus no universo, Ele mesmo criou, são realizadas pela Trindade. O Espírito Santo que nos convence do pecado é Deus. O Criador de tudo é Deus. O Jesus aqui na terra é Deus. O que Jesus fez aqui era Deus fazendo. O que Deus fez lá era Jesus fazendo, era o Espírito Santo fazendo. Trindade. Trindade, a gente acredita nisso. Todas as obras realizadas por Deus no universo que Ele mesmo criou são realizadas pela Trindade. Deus sempre existiu, isso eu acho que a gente já aprendeu. Se Deus sempre existiu e os 3, o português fica até estranho, os 3 são um só. Jesus sempre existiu, gente. Ele se fez carne e habitou aqui na terra. Concepção, nascimento é diferente na questão muito maior de Deus, de existência. Isso a gente como crente precisa ter de cor. Deus é tão maravilhoso que José Vitor estava de folga, que o teclado dele estava com problema, e aí ele passou um tempo, José, vamos tocar, tô ensaiando. Eu até brinquei com o irmãozinho que chamou ele para louvar um tempo, e eu falei, rapaz, José vai sair o cara, porque José tá no negócio de tô ensaiando, aí Deus já tocou no coração dele, Jesus, o Espírito Santo, e ele tem dado a honra de estar realmente trazendo esse louvor maravilhoso aqui pra gente. E hoje eu brinquei com ele, eu fiz, José, porque ele fica fazendo alguns sonzinhos de teclado bem legais, bem gostoso. E eu falei, toque alguma coisa também. Aí, quem me conhece sabe que eu gosto muito daquele louvor Carpinteiro. E ele começou aqui no ensaio, tocar o Carpinteiro, eu falei, pô, toca o Carpinteiro. Só que o Carpinteiro é aquela música que a gente tem vontade de gritar, de sair pulando. Aí Clara fez o Carpinteiro, eu fiz, o Carpinteiro, no início lá, vai com o Carpinteiro. Aí ela começou a louvar aqui também baixinho, eu vi, você vai também. E aí, eu não tinha prestado atenção, eu realmente pedi o Carpinteiro, no meu entendimento terreno, que eu estava pedindo uma música que eu gosto. Só que o Carpinteiro tá falando de quem? Durante a pregação aqui, meu olho cheio de lágrimas que eu me toquei. O Carpinteiro tá falando de quem? Quem é o Carpinteiro? E a gente tá falando de quem? E aí eu queria
dar uns avisos bem rapidinho. O José Vitor já vai começar ali com o carpinteiro baixinho. Nossos cultos. Hoje é quarta, culto da família. Amanhã, primeira quinta-feira, primeira e terceira quinta-feira de cada mês, culto das mulheres. Amanhã a gente vai ter a nossa pastora, para honra e glória do Senhor, trazendo a palavra. Homens e mulheres estão convidados. Sábado, primeiro e terceiro, culto dos jovens. Quando não está tendo culto dos jovens, nos demais sábados, a gente está fazendo uma live bem interessante, bem divertida, trazendo estudo, trazendo tema. Domingo, 10 horas da manhã, culto EBD. Domingo, 18 horas, culto evangelístico. Domingo, 15 horas, discipulado. Quinta-feira, segunda e quarta quinta-feira de cada mês, culto dos homens. Também aberto para as mulheres. Quinta-feira, segunda e quarta quinta-feira de cada mês. É porque vocês entendem, né? Quarta, quinta. E uma novidade. A partir desse domingo agora, pela manhã, culto EBD, também presencial. Com diversas restrições impostas pelo governo, visando o bem de todo mundo, visando a saúde de todo mundo, que nós vamos obedecer à risca. Então, existe um link que está sendo disponibilizado. Perguntem, falem comigo, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Um link está sendo disponibilizado para inscrição. Esse link tem regras, idades, não ter doença pré-existentes, número de pessoas. A gente conversa, passa todas as informações que vocês tenham dúvida. Mas corram, se inscrevam, que o número é limitado. E vamos orar, continuar orando. Não simplesmente para que a gente possa ter mais gente na igreja, mas que verdadeiramente essa pandemia chegue ao fim e que a gente possa ir tranquilos, sem restrição, podendo simplesmente adorar o Senhor sem preocupações outras. Dízimos e ofertas, temos conta específica para isso. Cesta básica, temos conta específica para isso. Os trabalhos continuam. E que o Senhor possa estar abençoando vocês nesse resto de noite. Amanhã estaremos todos aqui presentes, ouvindo a palavra que vai ser ministrada através da nossa pastora. Nós estamos na semana de oração, 5h30 da manhã. Nós estamos reunidos em oração, através do Google Meet. Quem tiver interesse também procure maiores detalhes, que a gente vai estar passando informação. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente tem 7 minutos. Essa música demora 70 minutos. Então a gente vai finalizar com essa música, que Deus sabe por que ela. A gente está falando um estudo sobre a presença de Cristo, e Deus quis que a música escolhida para hoje fosse o Carpinteiro. Everton, lembra aí, não sai ninguém, não sai ninguém. Vamos ouvir o Carpinteiro, vamos adorar o Senhor. Tá todo mundo morrendo de saudade da igreja. Aqui tem palavra, aqui tem louvor. Não tem os irmãos próximos, mas glória a Deus, o Senhor continua agindo. Amém? Vamos lá, louva em casa. Fabiane, grite aí. Beatriz, grita aí. Marcele, que eu sei que gosta muito dessa. Isaquinho, você. Vamos louvar. Fazendo a propaganda. Glória a Deus. Adorem, adorem. É espelhado. Eu amo seu nome.
Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? Adorem, adorem, adorem. Não percam a oportunidade não, abram a boca. Qual é o som, qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som, do Louvem, 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 adorem. abro a porta, Declarem. do lado de dentro eu abro a porta. E qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Vamos. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Adorem, 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 adorem. E esse é o som. Glória a Deus. Arrumando Glória a a Deus. casa, o Carpinteiro arrumando a casa. Vamos, Isaquinho. E esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Glórias e glórias e glórias e glórias. Eu amo seu nome. Tens o nome mais Que eu conheço. Eu amo seu nome. Glória a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando vocês, a família de vocês. Que vocês possam fazer uso dessa palavra, que essa palavra tenha tocado, que realmente faça diferença na vida de vocês. Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor. Até amanhã, culto das mulheres, 19h30. Um beijo, um beijo, um beijo. Muito obrigado, Senhor.